Muito bem, quem veio tomar um café conosco hoje, aliás, esse café aqui, deputado, é o café de Piracicaba, aqui, ó, café de Piracicaba que é delicioso, né? Aliás, Piracicaba tem algumas coisas da gastronomia que são marcantes em todo o país. Você vai bem, deputado? Bem, graças a Deus, tudo numa boa. Agora, vamos falar em gastronomia já? Eu gostava muito de um peixe de Piracicaba, mas quando o restaurante era praticamente dentro do rio. Agora tiraram, fizeram negócio, colocaram lá fora, dá a impressão de que não ficou tão bom quanto era, né? Mas é um bom peixe também. Mas então, na sua próxima visita, nós vamos comer esse pintado na brasa. O local onde era o restaurante é hoje uma secretaria de meio ambiente, um braço do meio ambiente ali. E o pintado na brasa, ele está na região central. É um restaurante com 70 anos de tradição que tem o melhor pintado na brasa. Naturalmente, também a pamonha de Piracicaba é muito famosa, né? Famosa, tanto que nós víamos na periferia de São Paulo, no passado, eu já fui vereador lá em São Paulo, né? Então a gente ia para a periferia e o pessoal, pamonha de Piracicaba, era uma pamonha famosa, né? E o peixe também, não é? Agora, Piracicaba tem algumas características importantes na sua história. Uma delas é o cuidado com os idosos. Piracicaba tem a primeira cidade geriátrica do Brasil, que é o Lar dos Velhinhos. E eu queria falar a respeito disso, até porque o deputado Gilberto Nascimento é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Olha só, é o presidente. E como a nossa cidade é uma cidade que sempre cuidou e cuida dos idosos, vamos falar desse tema, deputado? Vamos, estamos aqui à disposição. Eu acho que hoje o país tem que ter uma grande preocupação com seus idosos. Eu estava vendo, por exemplo, um dia desse, uma outra vez que eu estive aqui em Piracicaba, quando o jornal de Piracicaba dizia, professores denunciam superlotação em 37 escolas. Eu estava dizendo, daqui uns dias, daqui uns anos, essa notícia vai se inverter. Não é? Vão ser as pessoas reclamando que está sobrando escolas de primeiro grau e que estão faltando locais para colocar os nossos idosos, locais em que possam cuidar dos nossos idosos. Nós temos aqui, por exemplo, um companheiro que foi deputado com a gente lá em São Paulo, Jairo, não é? Jairo Matos, não é? Que parece que o presidente do Lar dos Velhinhos, né? O criador da cidade geriátrica. E eu me lembro muito que ele lá na Assembleia colocava isso como uma grande conquista, e realmente é. Então, eu fiquei sabendo que o filho dele está aqui pela cidade, e o Jairo está cuidando, continua cuidando aí desses idosos. Isso é muito importante. Mas como eu estava te dizendo, o problema dos idosos nesse país é o seguinte, não é problema, tudo isso tem que ser solução. Idoso não é problema, idoso é para ser amado, é para ser cuidado, é para ser acariciado, é para ser respeitado, não é? E eu até tenho dito, Paulo, que se os nossos jovens soubessem que a melhor sala de aula do mundo é aos pés de um idoso, ele ouvia mais os idosos, não é? Ou idoso ou uma idosa. Mas hoje nós somos 25 milhões do Brasil. Eu digo eu, porque eu já tenho 61 anos, então somos 25 milhões de idosos. E daqui 9 anos seremos 36 milhões de idosos. E em 2050, 1/3 da população, portanto, 75 milhões de pessoas serão idosas nesse país. Portanto, nós precisamos começar a ter políticas muito claras para idosos, porque idoso também, infelizmente, não tem sido uma preocupação dos governantes. Porque hoje, por exemplo, nós falamos em reforma da Previdência Social, exatamente por quê? Porque nós vamos tendo mais idosos e menos jovens. Imagine, por exemplo, Paulo, no tempo que os nossos pais eram jovens, 1940, para irmos não muito longe, cada casal nesse país tinha, em média, 8 filhos, em média. Hoje é 1,7, já caindo para 1,6. Uma queda acentuada. Uma queda acentuada. Portanto, você daqui um pouco tem menos jovens, menos crianças e mais idosos. Então, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, por que hoje tem que reformar? Porque, veja, você teria que ter 10 jovens entrando no mercado de trabalho com 18 anos, vamos dizer, para ganhar R$1.000. Então ele paga 11% de Previdência Social e aqui na ponta da linha se aposenta um idoso para ganhar um salário mínimo, por exemplo, não é? Então você precisa 10 aqui para pagar um aqui. Como você não tem mais esses 10 aqui entrando, você não, daqui um pouco não tem mais dinheiro para pagar esse idoso que está na ponta da linha. E exatamente então por isso a grande necessidade da reforma da Previdência Social. E que se isso não fizer, daqui a alguns anos nós não vamos ter mais dinheiro para pagar a Previdência. Agora, deputado, este é o principal tema ou a principal preocupação da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos ou existem outros também relevantes? Não, essa é uma preocupação, tudo bem, um pouco mais a longo prazo. Tem que resolver já, mas é um pouco mais a longo prazo. Mas nós temos outras preocupações. Por exemplo, nós temos os problemas dos planos de saúde.
Os planos de saúde são um grande problema para os idosos. Imagine, por exemplo, que alguém contratou um plano de saúde aos 30 anos de idade. Quando ela chega aos 58 anos, o que faz o plano de saúde? Praticamente dobra o seu valor. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso proíbe que aos 60 anos ele possa ter reajuste, ele possa ter aumentos, ele pode ter no máximo reajuste de inflação, mas ele não pode ter mais aumentos. Então o que os planos de saúde fazem? Eles acabam forçando uma situação aos 58, 59 anos, aumentando muito o plano de saúde, e aos 60 anos o idoso acaba chegando, aí ele também normalmente se aposenta. Quando ele se aposenta, os seus salários, infelizmente, acabam sendo reduzidos, tá? Ele já não tem mais alguns outros ganhos na empresa que ele tinha, como hora extra e assim por diante. Então, o que acontece? Se ele atrasar 59 dias, quando der 60 dias, os planos de saúde vão e cortam ele. Quando cortam ele não pode mais voltar para aquele mesmo plano de saúde. Ele tem que entrar num outro e aí eles colocam o preço que querem. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando. Isso é perverso com o idoso, né? Mas é muito perverso, principalmente porque as pessoas acabaram começando a pagar um plano de saúde cedo, não usaram tanto e na hora de usar acabam pagando um preço muito alto por isso. Principalmente porque aos 60, quando completa 60 dias, não tem dó nem piedade. Cortam o plano de saúde. Esse você perdeu, agora faça um novo, no preço que nós quisermos. Agora, deputado, o senhor entende que a luta para que essa lei possa mudar, ela é realmente forte, porque o lobby dos planos de saúde, imagino, seja um lobby presente no Congresso. Como fazer para adequar isso à necessidade do idoso? Então, o problema é o seguinte, nós convidamos as empresas de plano de saúde lá na comissão em Brasília, tá? E é lamentável porque eles mostraram o seguinte, olha, nós somos uma empresa comercial, assim como a seguradora de automóveis, nós somos uma seguradora, não é? E como seguradora, com uma prestação de serviço dessa, nós acabamos tendo que ter lucro, a conversa deles. E, logicamente, não olham esse lado social. Não é? Nós estamos brigando muito, estamos vendo com o governo como é que a gente cria algum mecanismo para proteger esse idoso após os 60 anos. Porque, volto a dizer, é uma crueldade muito grande, é um crime contra o idoso fazer o que os planos de saúde fazem hoje. Aí, logicamente, hoje estão se criando aí empresas outras, mas que vão ter dificuldade para dar certo também, planos um pouco mais baratos, só para atender idosos. Mas vai chegar um momento também que elas também não aguentam mais, não é? Deputado, a gente, aqui do lado de fora, né, os leigos, o que a gente vê de benefício e proteção do Estado para com o idoso? A passagem, que o idoso não paga, o lugar na fila, a poltrona para esperar no banco, em alguns locais a vaga do idoso, que nem sempre é respeitado. Não é muito tímido essa proteção do idoso no país? É muito tímido, mas começou há pouco. Por exemplo, a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, a qual eu presido em Brasília, ela é uma comissão que está praticamente no seu primeiro ano. Não é? Agora, por quê? Porque essa também não era uma preocupação, porque nós vivíamos dizendo que nós somos um país jovem, o Brasil é um país jovem, e de uma hora para outra nós ficamos em um país idoso. Não é? Claro que são muito tímidas essas coisas. Por exemplo, você quer ver um grande respeito à fila de banco. O atendimento não é do caixa, é a prioridade do atendimento do idoso. Então, por exemplo, tem 10 caixas. Se tiver lá, não adianta pegar e segregar em um caixa só e ficar uma grande fila, não. A prioridade é do atendimento. Aonde ele chegar, ele tem a prioridade. Tem lá 10 pessoas com menos idade. Ele pode entrar na frente daquelas pessoas e ser atendido. Essa é a lei que diz. Uma outra coisa, eu sei que nós estamos com pouco tempo aqui, mas nós temos, por exemplo, estamos aprovando agora o crime de gerontocídio. O que é isso? Hoje, os idosos sofrem muito, são agredidos, são violentos. É uma judiação que fazem com os idosos desse país, principalmente com seus cartões, por exemplo, de previdência social. Normalmente, os filhos, os netos, as noras acabam pegando o cartão, fazem crédito consignado. Quando estoura o valor do banco, eles procuram outro lugar fora, fazem também e compromete toda a renda do idoso. Quando compromete toda essa renda, o idoso fica tenso. Fica tenso porque não tem seu remédio, não tem mais dinheiro para comprar seu remédio, não tem mais dinheiro para nada. E eles acabam sendo agredidos pelos netos, pelos noras e assim por diante. Nós estamos, então, aprovando agora o crime de gerontocídio. O que é o crime de gerontocídio? É um crime praticado contra idosos. Portanto, passa a ser um crime que não há mais redução de penas. Uma gravidade maior. Uma gravidade. Chega a ser hediondo? Chega a ser o crime hediondo. Agredir um idoso hoje passará a ser um crime hediondo. Nós já aprovamos na comissão, agora vamos levar ao plenário e
portanto, o crime contra idosos, a violência, os maus tratos contra idosos, passa a ser um crime que não terá nenhum benefício, passa a ser um crime extremamente grave. E nós estamos trabalhando lá para isso, para ampliar um pouco isso. Porque, volto a dizer, a comissão é nova, os trabalhos são novos, porque o Brasil era um país jovem e acabou ficando um país idoso. O deputado trouxe para a gente aqui um guia. Esse guia está disponível em algum site, em algum local que a pessoa possa ter acesso? Tá. Se você entrar no site da Câmara, você consegue todo esse material que está lá. E se você também quiser mandar para o site da Câmara pedir este material, a Câmara também dispõe e manda para você pelo correio. É muito importante multiplicar isso, né? Saber o trabalho que o senhor está fazendo, presidindo essa comissão. Não sou eu, como a comissão como um todo, e na realidade, na proteção da defesa dos idosos, porque esse guia, por exemplo, é um guia prático. O que eu tenho direito, quais são os meus deveres e assim por diante. Porque o idoso também tem deveres, não é? Mas aqui também tem os grandes direitos dele e é uma coisa assim bem minuciosa, bem interessante. Então, se você quiser pedir esse material, você pode mandar aí para o site da Câmara, entrar na internet, pede para o seu neto entrar no site da Câmara, deixa o seu endereço que a gente manda pelo correio para você. Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui para o café e para esse bate-papo sempre muito bom. Eu sei que dentro de alguns dias o senhor estará de volta a Piracicaba, e aí ficam 2 convites para nós voltarmos ao programa e também irmos comer o pintado na brasa, que há tanto tempo o senhor não come, só ver que o tempero continua igualzinho aquele da beira do rio. Obrigado. Vamos fazer isso sim, muito obrigado. E de sobremesa vamos comer a pamonha de Piracicaba. Muito obrigado, Paulo Eduardo, muito obrigado por todos vocês e por ter nos assistido durante esse tempo aqui. Nós já voltamos com o TV JP.